aula de hoje eu vou fazer um vestidinho com o fio Prisma. Vejam. Eu gastei, gente, 1,5 novelo do fio Prisma para esse tamanho. O tamanho que eu fiz na aula foi baseado em uma criança que vai fazer 4 aninhos. Ela é alta, magrinha, né? Tirei as medidas dela, ela tem 56 centímetros de contorno de peito, uma cava aí de 12 centímetros e meio e um comprimento de 52 centímetros. O meu vestidinho, ele ficou com 13 centímetros de cava, 57 de contorno de peito, ficou um centímetro maior que a medida da criança, e 52 de comprimento total. A criança é magrinha e tem essas medidas, né? Então, para fazer aí para uma criança específica, você pode tirar a medida do contorno de peito da criança, da cava e o comprimento de preferência, porque o comprimento vai aí a gosto, né? Umas querem mais compridinho, outras mais curtinho. Então, o comprimento realmente é da preferência de cada pessoa. É um vestido muito fácil de fazer, a repetição são somente esses motivos aqui, com 8 carreiras, olha. E vocês vão repetindo ele ao longo de todo o trabalho. Olha que lindo que fica esse trabalho. Fica uma saia bem ampla, bem bonita mesmo. Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Na aula de hoje, eu vou usar o fio Prisma da Círculo. Ele vem com 600 metros nesse novelo de 150 gramas e o tex é 250. Ele é 50% algodão e 50% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2,5 a 3,5, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a 95,90. Eu vou usar uma agulha número 3 para fazer as correntes iniciais e vou trabalhar com a número 2. Mas se o seu ponto for apertado, você pode trabalhar com a 2,5 ou até mesmo a 3 milímetros, ok? Então, vamos lá, a nossa aulinha de hoje. Olha, gente, eu fiz aqui 96 correntinhas, bem soltinhas, fiquei com 44 centímetros de correntes iniciais, tá? Usei agulha de número 3. Aqui, gente, eu vou começar a trabalhar pelo lado mais claro do meu fio, tá? Vocês podem começar também pelo lado de dentro do fio. Outra coisa, se não tiver o fio Prisma, pode fazer perfeitamente esse trabalho com o fio Anne, tá? O resultado é igual. Então, eu fiz minhas 96 correntinhas, fiquei com 44 centímetros de correntinha. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, no mesmo pontinho aqui no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar em ponto baixo por toda a minha carreira. Um ponto baixo em cada correntinha. Dessa maneira, eu vou fazer 3 carreiras somente em ponto baixo. Eu chego aqui no final, fecho com ponto baixíssimo e começo outra carreira, e assim eu vou fazer 3 carreiras.
somente pontinho baixo, ponto sobre ponto depois nas próximas carreiras, ok? Então, vamos lá. Olha, gente, fiz então minhas 3 carreiras de ponto baixo. Vou explicar aqui para vocês os múltiplos agora. Esse ponto, ele é múltiplo de 6. Mas se vocês quiserem fazer em tamanho maior ou menor, vocês têm que calcular de 12 em 12 correntes para que fique motivos pares. Porque aí, na hora da divisão das mangas, frente e costas, tem que ter motivos pares para dar certo, tá? Então, vou dar aqui um exemplo de correntinhas. Eu fiz com 96, você quer fazer maior, você pode fazer com 108, 120, 132 correntes. O importante é fazer as correntes iniciais e ver se passa com facilidade na cabeça da sua criança. Passou na cabeça, ok. Quanto à agulha, gente, eu fiz as correntes iniciais com agulha de número 3 e vou trabalhar com agulha de número 2 agora, tá? As iniciantes ficam aí bem preocupadas em saber que número de agulha eu usei para usar igual. E isso, gente, não é o certo. Por quê? Porque a tensão do seu ponto pode não ser igual à tensão do meu ponto. Se o seu ponto for apertado e você trabalhar com o número de agulha que eu estou trabalhando, o seu trabalho vai ficar muito pequeno, né? Muito menor do que o meu. Então, você tem que adaptar a agulha à tensão do seu ponto. Ok, gente? Não fiquem presas aí querendo saber o número de agulha que eu usei. Eu falo sempre, eu não tenho problema nenhum em falar que número eu estou usando, mas a tensão do nosso ponto nunca é igual. E se você usar o mesmo número de agulha que o meu e tiver uma tensão de ponto mais apertada do que a minha, o seu trabalho vai ficar pequeno. Então, tudo isso vocês têm que observar na hora de fazer o trabalho. Por isso, eu gosto sempre de dar as medidas em centímetros quando nós começamos o trabalho. Você fez as suas 96 correntes, não deu os 44 centímetros, você tem o ponto apertado, e você muda o número de agulha, ok? E vai adaptando assim. Então, agora vamos lá continuar o nosso trabalho. Essas 3 carreiras que eu fiz de ponto baixo, eu não vou contar. Eu vou começar a contar agora a primeira carreira do ponto fantasia, que é o que vocês vão ter que repetir depois, tá, gente? Então, agora vamos para a primeira carreira. Ao invés de fechar com ponto baixíssimo aqui, eu vou direto no pontinho e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos nesse primeiro pontinho. Vou pôr um marcador aqui para eu não me perder onde eu iniciei a minha carreira. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos no mesmo pontinho, faço 3 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos. No próximo, eu faço 2 pontos baixos. 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontinhos, no próximo, 2 pontos baixos. E isso nós vamos repetir por toda essa carreira. Novamente, 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro pontinho, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro pontinho, 2 pontos baixos. E vamos percorrer fazendo essa repetição por toda a carreira. Terminando aqui a minha carreira, vou retirar o meu marcador, faço 3 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo aqui.
Ok. No final dessa carreira, nós ficamos com 32 argolinhas. Vamos passar agora para a segunda carreira. Eu vou para dentro da primeira argolinha com um ponto baixíssimo. Subo aqui 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos dentro da argolinha. Faço 3 correntinhas. Na próxima argolinha, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. Na mesma argolinha, eu faço outro ponto baixo, 3 correntinhas. Vou para a próxima argolinha e vou repetir. Esse aqui é um motivo. Nós usamos 2 argolinhas para fazer um motivo. Então, na próxima argolinha, eu já vou repetir 3 pontos altos. 3 correntinhas. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, outro ponto baixo na mesma argolinha, 3 correntinhas, e vou repetir novamente o meu desenho. Vou fazer mais uma vez. Vou para a próxima argolinha, 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vou repetir 3 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo na mesma argolinha, 3 correntinhas. Vou para a próxima argolinha e vou começar a repetir novamente, fazendo meus 3 pontos altos. Ok, gente? E assim, nós vamos prosseguir por toda a carreira. Vai ficando dessa maneira aqui o nosso ponto na segunda carreira. Vamos lá, então. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. No primeiro pontinho, nós vamos fazer 2. No pontinho do meio, eu faço somente um ponto alto nele. E no último pontinho, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Ficamos aqui num total com 5 pontos altos agora. Faço 3 correntinhas. Dentro dessa argolinha, eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas. E observem, já vou repetir o meu motivo. Então, venho aqui, eu tenho os 3 pontos. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo pontinho. No pontinho do meio dos 3, eu faço somente um ponto alto. No último ponto, eu faço 2 novamente no mesmo ponto. Ficamos com 5 pontos altos nessa terceira carreira. 3 correntinhas. Naquela argolinha de 2 correntinhas que eu fiz na carreira anterior, dentro dela, um ponto baixo. 3 correntinhas. E já vou repetir novamente o que eu fiz aqui, tá?
um aumento no primeiro ponto, no ponto do meio somente um ponto e um aumento no último ponto. Então, vamos lá repetir essa sequência por toda a carreira. Terminando a minha carreira, eu faço 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos fazer agora a carreira de número 4. Subo 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, faço mais um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto, 5 correntinhas. E no mesmo ponto, eu volto e faço mais um ponto alto. Ficando assim nesse pontinho do meio aqui do 5. Me sobraram 2 pontinhos, aqui eu faço 2 pontos altos, um em cada pontinho. Ok, gente? E agora eu vou repetir, sem correntinha de espaço, eu já passo lá pro primeiro ponto alto, olha, faço um ponto alto, 2 pontos altos. Tenho o terceiro pontinho aqui, que é o ponto do meio, nele eu vou fazer um ponto alto, 5 correntinhas. E volto no mesmo pontinho e faço mais um ponto alto. Fica um Vzinho aqui com 5 correntinhas. Tenho 2 pontinhos, vou fazer 2 pontos altos. Ok, gente? Vai ficando assim a repetição dessa carreira. Dessa forma, vamos percorrer agora por toda a nossa carreira. Terminando a carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo e vou percorrer com um ponto baixíssimo até o centro das 5 correntinhas aqui, olha. Ok? Entrei aqui dentro das 5 correntinhas. Eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais uma de espaço. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Nós vamos fazer aqui 6 pontos altos separados por uma correntinha. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha no espaço de um desenho e do outro, aqui nesse espaço, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou aqui para dentro do leque e vou repetir 6 pontos altos separados por uma correntinha. Tenho aqui novamente 6 pontos altos separados por uma correntinha, faço uma correntinha
e um ponto baixo aqui no próximo espaço. Uma correntinha e já vou repetir os 6 pontos altos. Ok, gente? Vamos prosseguir, então, por toda essa carreira, fazendo essa mesma repetição. Terminando aqui a carreira de número 5, fiz um ponto baixo, uma correntinha, e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui nós ficamos com 6 pontos altos e 5 espaços. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de cada espaço, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Entro aqui dentro do primeiro espaço, subo 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, tiro 2 laçadinhas e não termino. Um ponto alto, tiro 2 laçadinhas e não termino, fecho todos de uma vez. Faço 2 correntinhas de espaço. No próximo espaço, eu vou repetir 3 pontos altos sem terminar. Olha, vou tirando 2 laçadinhas e vou deixando na agulha. Tiro todas de uma vez. 2 correntinhas, novamente no próximo espaço, 3 pontos altos sem terminar, sempre tirando 2 laçadas e deixando a última na agulha. Fico com 4, tiro todas de uma vez. 2 correntinhas. No próximo espaço, vou repetir 3 pontos altos sem terminar. Duas correntinhas e vou fazer meu último grupinho. Olha, faz o ponto alto, tiro 2 laçadas, deixo na agulha. Novamente, tiro 2 laçadas, deixo na agulha. E a última vez, tiro 2, deixo na agulha. Fiquei com 4, tiro as 4. E nessa carreira vai ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separados com 2 correntinhas. Aqui, sem correntinha de espaço, eu já passo para o primeiro espaço dos 6 pontos seguinte e vou repetir. 3 pontos altos sem terminar. E fecho junto. 2 correntinhas, vou para o próximo espaço e vou novamente repetir. E nós vamos somente fazer essa repetição por toda a carreira agora. Depois que vocês fazem os 5, sem correntinha de espaço, já passa para o próximo espaço e começa a fazer novamente. Aqui, entre um e outro, fica juntinho, não tem correntinha de espaço. Ok, gente? Somente essa repetição nós vamos fazer agora na carreira de número 6. Então, vamos lá. Encerrando aqui a minha carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. E fica assim a nossa carreira de número 6. Vamos fazer agora a carreira de número 7. Eu vou com um ponto baixíssimo para dentro do primeiro espaço aqui, olha. Subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 de espaço. Faço um ponto alto aqui no próximo espaço. 2 correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto.
2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas, vou lá para o primeiro espaço do outro desenho, olha, aqui esses dois que estão juntos eu pulo. Então, vou para o primeiro espaço do outro desenho, um ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Essa carreira vai ser somente esses quadradinhos. 2 correntinhas e um ponto alto no próximo espaço. 2 correntinhas, pulo esses dois que estão juntos e vou para o primeiro espaço do outro desenho. E assim nós vamos prosseguir por toda a carreira. Olha, fica 3 quadradinhos em cima de cada desenho, tá? E aqui nesses dois que estão juntos, depois que nós fizemos os 3 quadradinhos, 2 correntinhas, já pulo para o próximo desenho. Faço mais 3 quadradinhos, 2 correntinhas e pulo para o próximo desenho, tá? Fica 3 quadradinhos em cima de cada desenho dos pontos fechados juntos, ok? Então, vamos lá terminar essa carreira. Encerrando a carreira, vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu fiquei aqui no total com 64 quadradinhos. Nós vamos fazer 3 pontos altos em cada quadradinho da seguinte maneira. Aqui no ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, a primeira eu subo 3 correntinhas. Dentro do quadradinho, eu faço 2 pontos altos. Novamente, no ponto alto, eu faço um ponto alto. E dentro do quadradinho, 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer em todos os quadradinhos dessa carreira. Um ponto alto no ponto alto e dentro do quadradinho, 2 pontos altos. Terminei aqui a carreira número 8, fiquei com 192 pontos. O que eu vou fazer agora é repetir da carreira número 1 até a carreira número 6. Na carreira de número 7, que é dos quadradinhos, nós vamos fechar a manga, tá? Só que essa carreira número 1, ela tem apenas uma diferença. A carreira número 1 é das argolinhas, né? Então, aqui eu vou subir uma correntinha, no mesmo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Até aqui está igual, faço 3 correntinhas, também está igual. Só que aqui nessa primeira carreira, eu pulei 2 pontinhos. E agora, daqui para frente, nós vamos pular sempre 3 pontinhos, tá? Então, eu pulo 1, 2, 3. No pontinho de número 4, eu faço 2 pontos baixos. 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. No próximo, 2 pontos baixos. Ok, gente? Então, a única diferença é que agora nós vamos pular 3 pontinhos aqui. E depois que nós fizermos essa carreira, nós vamos fazer a número 2, 3, 4, 5 e 6,
que é a carreira dos pontos fechados juntos, olha. Da mesma maneira, repetindo tudo que nós fizemos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar à aula, que eu fui falando sempre o número de carreiras, e para vocês verem direitinho como faz, tá? Então, aqui eu estou na primeira carreira e vamos pular agora 3 pontinhos ao invés de 2. E assim nós vamos prosseguir até a carreira de número 6. Na carreira de número 7, que é dos quadradinhos, eu volto para nós fecharmos as manguinhas, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, então, terminei a sequência aqui, percorri até a carreira 6, né? Eu fiquei com 24 motivos. 24 motivos aqui. A minha divisão eu fiz da seguinte forma. Eu deixei 6 motivos para a parte da frente, 6 para a parte de trás e 6 para cada manga, tá? Se você estiver fazendo em outro tamanho, tem que seguir as medidas aí da sua criança e pode deixar um pouquinho mais para a parte da frente, um pouco menos para a manga, dividir de acordo com as medidas da sua criança, tá bom, gente? Então, agora nós vamos aqui fechar as mangas. Eu parei aqui na carreira 6, então, na parte das costas, aqui onde eu faço, onde eu começo a minha carreira, eu deixei 3 motivos para um lado e 3 para o outro lado, tá? Aqui vai ser sempre a minha parte das costas, ó. Então, eu deixei 3 para um lado, coloquei o marcador e deixei 3 para o outro lado, para que eu fique sempre trabalhando aqui o meu início e final de carreira na parte de trás do meu vestidinho. Paramos aqui na carreira de número 6, vamos fazer agora a carreira de número 7, que é a carreira dos quadradinhos. Então, eu vou percorrer aqui para o primeiro espaço, 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, mais 2 de espaço. Vou no próximo intervalo aqui, olha, entre os pontos, um ponto alto, 2 correntinhas. Esse pontinho nós já fizemos, né? Da mesma maneira que nós fizemos aqui, igualzinho. Olha, fiquei com 3 quadradinhos aqui, faço 2 correntinhas. Aqui nesses 2 pontos juntos, eu pulo para o primeiro espaço do outro motivo. E continuo trabalhando meus quadradinhos. Então, fica 3 em cima de cada motivo e 1 aqui nesses 2 motivos juntos, tá? Vamos prosseguir assim até chegar aqui ao primeiro marcador para nós fecharmos a manguinha. Olha, gente, estou chegando aqui ao primeiro marcador, fiz meu último ponto alto, vou fazer 2 correntinhas, e agora eu vou juntar aqui a parte das manguinhas, onde está os 2 marcadores. Deixa eu tirar meu fio, olha, os 2 marcadores aqui, que eu vou fechar junto, tá? As 2 partes. Então, fiz 2 correntinhas, entro aqui no espaço onde estava o marcador e vou lá no outro espaço do outro marcador e faço meu ponto alto. Vejam que eu continuo com os quadradinhos. Viro e continuo. 2 correntinhas e um ponto alto em cada espaço. 2 correntinhas e um ponto alto.
Depois que vocês fecharem, vocês podem tirar o marcador, tá? Olha, vejam, ficou 2, 4, 6 motivos aqui, onde nós fechamos a nossa manguinha. E vamos continuar percorrendo até o próximo marcador para fechar nossa segunda manguinha. Eu vim percorrendo, então, cheguei aqui novamente o marcador, faço 2 correntinhas, junto aqui onde está os 2 marcadores, os 2 espaços, e aqui, pegando as 2 partes juntas da manguinha, eu faço um ponto alto. Vejam, olha. Eu fecho as 2 partes onde está o marcador juntas. E continuo 2 correntinhas e um ponto alto em cada espaço. Agora, é só eu completar a minha carreira fazendo esse pontinho até chegar aqui ao final para completar a parte das costas, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Daqui para frente, vocês vão repetir da carreira número 1 a número 8, que é a carreira do ponto alto, é onde completa o motivo. E é essa repetição que vocês vão fazer agora até o final do vestidinho. Quando você estiver fazendo em outro tamanho, gente, quando chegar nessa hora de fechar as mangas, é que você tem que se preocupar com a medida. Aqui é a medida do contorno do peito que tem a sua criança. Aqui é a medida da cava, do bracinho, né? Então, nessa hora que você tem que se preocupar se essa medida está boa para sua criança ou não, tá? Conforme as medidas que eu dei lá no início do vídeo. Outra coisa, vou dar aqui uma dica para vocês. Sempre que vocês chegarem na carreira dos quadradinhos, vocês contam quantos quadradinhos tem, porque dentro de cada um nós vamos fazer 3 pontos altos, né? Igual nós fizemos aqui, um ponto alto no ponto alto e 2 dentro. Então, em cada quadradinho, nós vamos colocar 3 pontos. O meu aqui ficou com 50 quadradinhos. Então, o que eu faço? 50 vezes 3 vai me dar um resultado de 150 pontos altos que eu vou fazer aqui na próxima carreira. Só que quando eu for colocar a primeira carreira do meu motivo, que eu começar a repetir, que é a carreira das argolinhas, vocês lembrem que agora nós estamos pulando 3 pontinhos em cada um. Então, o nosso motivo aqui agora, ele ficou múltiplo de 8. Então, eu tenho que contar, eu tenho 50 quadradinhos, vou colocar 3 pontos altos em cada um, vou ficar com 150 pontos. 150 pontos, vou dividir por 8 para ver se dá um número exato. Não dá, ele dá quebrado. Então, o que vocês têm que fazer? Nessa carreira aqui dos pontos altos, sempre conta quantos quadradinhos tem, faz essa continha, multiplica por 3 e vê se divide por 8. Que é para depois o teu desenho dar certinho, tá, gente? E aí, ou você diminui, ou você aumenta aqui na carreira dos pontos altos, para já ficar um número certo para você fazer a sequência do desenho, né? Por exemplo, se o meu eu quero diminuir o ponto, aqui é a carreira do ponto alto. Então, um ponto alto no ponto alto e 2 dentro do quadradinho, né? Então, vamos supor que a minha conta lá tá sobrando aí
2, 4 pontinhos. Então, ou você aumenta, ou você diminui, até que dê um número divisível por 8. Se for só uns 2 pontinhos, 2, 3, eu prefiro diminuir do que aumentar, porque senão vai ficar muito largo a saia, tá, gente? Sempre procura diminuir aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que diminuir, vamos supor, 2 pontos. Então, em 2 quadradinhos, ao invés de fazer só 2 pontos altos, eu faço somente um. Olha, fiz somente um. E já continuo o meu ponto alto. Aí, eu caminho mais um pouquinho, já diminui um ponto. Vamos fazer a suposição que eu preciso diminuir 2, né? Eu vou fazendo os meus pontos, dou um espaço, e quando chegar no outro quadradinho, ao invés de fazer 2, eu só faço 1. Pronto. Já diminui os 2 pontos que eu preciso e tô com um número de pontos divisível por 8 aqui, que quando eu for começar a minha primeira carreira, já vai estar tudo certinho. Ok, gente? Então, é simples, eu prefiro fazer assim. Vocês podem também, se não quiserem contar os pontos para já fazer certinho aqui, vocês podem ir colocando a primeira carreira, pulando 3 pontos e em algum lugar depois da carreira do ponto alto, faz ela normal, né? E depois, se faltar ou sobrar pontinho em algum lugar, vocês podem pular 2, no outro 3, no outro 2, até acertar o número de pontos aqui. Também é outra maneira de fazer e também fica muito bom, tá? Eu quis ensinar vocês porque depende do número que nós estamos fazendo aí, às vezes não dá certo a colocação de pontos. Ou você faz a carreira dos pontos altos normal e ajusta esses pontos na hora de fazer a primeira carreira do motivo, que é as argolinhas, né? Nós vamos pular 3 pontos, igual nós fizemos aqui no segundo motivo, tá? Porque senão o vestido ele fica muito largo se nós pularmos 2, fica com muito motivo. Então, nós vamos pular 3. Você tá com a carreira de ponto alto feita e você não contou. Então, você vai fazendo as argolinhas, um lugar você pula 2, no outro 3, até acertar o número de argolinhas nessa carreira. Ok, gente? Então, tá aí essas 2 dicas aí, essas 2 maneiras de fazer, né, para ficar tudo bem certinho. E agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui a carreira do ponto alto, igual eu fiz nessa, e já completamos mais um motivo. O nosso motivo, ele é composto de 8 carreiras. Eu começo lá na carreira da argolinha e termino na carreira do ponto alto. Começo novamente na carreira da argolinha e termino na carreira do ponto alto. E assim, nós vamos repetindo essas 8 carreiras até o comprimento final do nosso vestidinho, ok? Então, agora vou adiantar o meu, já dei a dica para vocês aqui, para acertar o número de pontos e não ter problema, né? Vou adiantar o meu aqui e volto com vocês para mostrar quantos motivos eu fiz e o resultado final do nosso vestidinho. Então, agora, como eu já falei, é só repetir da carreira número 1 a número 8. Terminou a número 8, volta na número 1, e assim você vai até o final, ok? Vamos lá, então. Olha, gente, eu voltei aqui para falar como eu fiz essa carreira do ponto alto. Se interessar para vocês fazerem, se estiver fazendo no mesmo tamanho, né? Depois, as próximas, vocês já sabem como fazer, que eu já expliquei. Então, na minha aqui, eu fiz a conta, eu tava com 150 pontos, não era divisível por 8, né? Eu precisava de mais 2 pontinhos, 152 pontos. Então, o que eu fiz? Ao invés de diminuir, eu aumentei embaixo dos 2 bracinhos aqui, ó.
no quadradinho que tá embaixo, eu coloquei 3 pontos altos nesse, e no outro bracinho também eu coloquei 3 pontos altos dentro do quadradinho ao invés de 2. E assim eu fiz a minha carreira. Se você estiver fazendo no mesmo tamanho e quiser seguir dessa maneira, então já fica aí como eu fiz a minha distribuição aqui. Agora vamos lá, já tá tudo muito bem explicadinho. Eu fico repetindo muito assim, gente, por causa das iniciantes, tá? Eu me preocupo muito com elas, porque mesmo eu explicando assim direitinho, sempre tem muita dúvida. E umas dúvidas assim bem básicas, né? Para quem já entende do crochê, pula essas partes, né? Porque vocês já sabem como fazer, mas quem tá iniciando, a gente tem que ter um carinho por essas pessoas, porque elas também precisam aprender, né? Então, vamos lá agora terminar aqui o nosso vestidinho. Olha, gente, eu terminei o comprimento do meu vestidinho. E vejam como ele ficou. Eu fiz, depois que nós fechamos a cava, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 repetições. A última, como é o encerramento, vocês param na carreira dos pontos altos juntos, tá? Não precisa fazer o quadradinho nem a carreira do ponto alto, para ficar um acabamento mais bonito. Esse ponto, gente, conforme vocês vão fazendo a repetição, ele vai aumentando automaticamente e fica uma saia bem ampla. Então, se você quer reduzir um pouco o volume da saia, é só fazer como eu já expliquei para vocês anteriormente, né? Nessas carreiras de ponto alto, vocês podem estar aí fazendo menos ponto alto, que vai ficar menos motivo e a saia vai ficar um pouco menos de volume. E o fio prisma, né, ele por si só, ele vai mudando as cores e vai ficando, olha que lindo, desde o mais clarinho, vai escurecendo e vai ficando bem bonito o trabalho. Aqui eu coloquei uma fita com uma florzinha, pus um chaton aqui no meio. E ficou assim o nosso trabalho. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.